Quero agradecer ao eterno Deus por essa oportunidade que Ele tem me dado de estarmos aqui para meditar na santa e poderosa Palavra de Deus. E eu queria que você lesse juntamente comigo, abrindo a sua Bíblia para conferir. Logicamente as versões podem ser um pouco diferentes, mas no fim querem dizer as mesmas coisas. No Evangelho segundo escreveu Lucas, Lucas está no Segundo Testamento, aí, né, no Novo Testamento, melhor dizendo, ou no Segundo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas é o terceiro aí, evangelho, o terceiro livro aí do Novo Testamento, no capítulo de número 15, apenas o versículo de número 7. Lucas 15, 7 nos diz da seguinte maneira, acompanhem comigo aí. Disse Jesus: eu lhes digo da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que abandona seus pecados e volta para Deus, que por 99 pessoas justas que não precisam de arrependimento. Somente esse versículo, número 7 do capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós ouvimos aqui a leitura, Jesus falando. Lucas registra essas palavras de Jesus Cristo e ele diz que haveria alegria no céu por um pecador que abandona os seus pecados e volta-se para o nosso eterno Deus. Então nós sabemos que quando nós decidimos a nossa vida, que quando nós somos, logicamente, segundo o que o próprio Jesus falou, que ele antes de subir, ele disse: olha, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, ele não virá. Mas se eu for, eu vos enviarei o Consolador. Esses tempos atrás nós vimos aí sobre o dia de Pentecostes, né? O dia da festa das semanas, aí onde o Espírito Santo veio ali e visitou aquelas 120 pessoas que estavam aguardando o que Jesus mandou que eles ficassem ali aguardando, até que do alto eles fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo. E eles foram revestidos e aí saíram a pregar o Evangelho e a espalhar. E aí já quase 2000 anos esse Evangelho vem sendo pregado e chegou até nós. E Jesus disse então que o Espírito Santo ele viria para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então nós sabemos que toda decisão, toda conversão, todo arrependimento que cai em nossas vidas é porque o Espírito Santo, logicamente, que faz esse trabalho, que trabalha muitas vezes nas nossas mentes, logicamente, usando os pregadores, né? Através das orações daqueles que servem ao Senhor, que pedem que o Espírito Santo venha a convencer as pessoas para que elas possam se arrepender do seu pecado e voltar a sua vida para Deus, e por intermédio de Jesus Cristo, crendo na salvação que veio por intermédio da pessoa de Jesus Cristo, eles possam alcançar salvação, porque o próprio Jesus, João, né, no seu evangelho registra isso. Ele disse: olha, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não falou ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós precisamos da pessoa de Jesus para chegar na presença do eterno Deus, então para sermos salvos. E Jesus diz: olha, a festa no céu, a alegria no céu, quando alguém, um ser humano aqui, ele se convence dos seus erros, se arrepende dos seus erros, dos seus pecados, das suas transgressões, das suas desobediências, e passa a ter uma vida agora voltada para o eterno Deus. Quer dizer, ele muda o seu caminho, ele tem uma conversão. Paulo diz que recebe uma nova vida, a pessoa passa a ter uma nova vida, chamada nova vida agora com Cristo. Ele então é uma nova criatura, é alguém que renasce, alguém que vem nascer de novo para estar vivendo, né? Lógico que ele não morre, ele não perde essa vida, mas é como se ele perdesse, né? Ele deixa a vida anterior, né? A vida que ele
fazia com as suas desobediências, seus pecados, para agora viver uma vida voltada ao Evangelho, voltada à pessoa de Deus, né? Ter o seu pensamento voltado às coisas do céu. Então Jesus disse, olha, quando isso acontece, quando uma pessoa, ele reconhece a sua necessidade, reconhece que ele está em pecado, reconhece que ele precisa de Deus na sua vida, e sabendo que, logicamente, ele precisa entrar por intermédio de Jesus Cristo, porque Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Então, Jesus disse que ele era a porta do aprisco das ovelhas, e ele diz, olha, há mais alegria no céu quando um pecador, ele se arrepende, do que 99 que não precisam de arrependimento. Logicamente, essas pessoas já estão com uma vida, né, voltada ali com Deus. Jesus chega até contar certa vez uma parábola, a parábola dos dois irmãos, do filho pródigo, do pai, né, que o irmão chegou, pediu que se repartisse ali a sua herança, e ele sai, né? O seu irmão fica, e o outro filho mais novo sai para o mundo afora, né? E foi gastando tudo aquilo que ele herdou do seu pai. Ele já foi gastando. Quando acabou, a Bíblia diz que ele foi aí tratar dos porcos, que era para os judeus, né, algo assim nojento, algo desprezível, algo contrário até à vontade do Senhor. E ele chegou a essa posição de ter que tratar dos porcos, e não somente isso, né? Ele ainda disse como ele passava fome lá naquele local onde ele trabalhava, e ele desejava comer a comida dos porcos. Quer dizer, ele chegou degradante mesmo, ele foi a uma situação degradante, ele chegou ao fundo do poço, como diz alguém aí, sem saída mais, porque estava em uma posição cuidando de porcos que era contrário aos judeus, né? A decisão judaica. E também ali havia tanta fome que ele desejava comer aquela comida, e ele pensa, olha, eu tenho meu pai lá, meu pai tem seu sítio, eu vou falar para ele, olha pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, pequei contra ti, eu não sou digno nem mais de ser chamado seu filho, mas me recebe como um dos seus trabalhadores, né? E quando ele chegou-se naquele lugar que ele teve essa decisão, levantou e foi, o pai o avista de longe, dá aquela alegria no pai, o pai sai, abraça aquele homem que estava todo sujo, maltrapilho, né? Ele abraça, ele manda dar um banho, trocar as roupas, dá um anel, coloca um anel ali, mostrando aquela comunhão, e diz, olha, pega aquele bezerro que está cevado lá e mata, eu vou dar uma grande festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. E o outro estava no campo trabalhando, e quando ele chega, né, vê aquela alegria, aquela festa, né, comparando aquilo que Jesus falou, que há mais alegria por alguém que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 que não necessitam de arrependimento, porque já estão, né, na presença. Então aquela pessoa que voltou causou uma alegria imensa na pessoa do pai. Aquele irmão chega então enciumado, pergunta o que estava acontecendo, ele nunca tinha visto aquilo, né? E aí veio, começam a dizer para ele, ó, seu irmão voltou, seu pai está dando uma festa, e ele ficou todo enciumado, e chega na pessoa do pai dele ali, o pai todo alegre, ele ali emburrado, né, ele com a cara fechada, e o pai chega para ele e diz, olha filho, o que está acontecendo? Ele falou, pai, tem uma coisa, olha, eu sempre estive do seu lado, eu nunca fiz nada, eu não sumi por esse mundo, né, o senhor nunca me deu por perdido, ou por morto, né, ou vinha aquela dúvida se estava vivo ou morto, eu nunca fiz isso com o senhor, e o senhor nunca matou nenhum animal para fazer uma festa comigo, e agora vem esse daí, olha, que te desprezou, que pegou a parte do seu dinheiro, gastou, agora ele voltou, né, aí porque estava sem saída,
e o Senhor pega, faz uma festa para eles, e para mim o Senhor nunca fez. Aí ele diz: filho, você sempre esteve comigo, né? A minha alegria já estava estampada todos os dias. Logicamente, quando ele levantava, ele via, sabia que aquele filho mais velho estava ao seu lado, e ele falou: e olha, tudo isso é teu, você poderia matar, você poderia chamar os seus amigos a hora que você quisesse, você nunca fez isso, você nunca quis fazer, você nunca pediu, mas esse teu irmão aí, ele estava morto e agora reviveu. Então a alegria foi muito grande. Foi o que Jesus agora estava dizendo: olha, para o Senhor a festa lá no céu, quando um pecador aqui se arrepende, deixa os seus pecados, volta-se, reconhece que Jesus é o único que pode salvar as nossas vidas, reconhece que Jesus é aquele que veio morrer por nós na cruz do Calvário, que deu o seu sangue, deu a sua vida para pagar os meus pecados e eu poder ser salvo. Então, nesse reconhecimento, a Bíblia diz que há alegria no céu, mais do que por 99 que já não precisam disso. E é compreensível, né? Isso é natural. Nós nos alegramos com as coisas ao ver alguém, né? Ao ver, logicamente, o Senhor, quando vê uma pessoa que se arrependeu, por certo, a alegria lá no céu. Os anjos fazem festa, como alguém diz, né? Há uma festa no céu, há uma alegria quando alguém se arrepende, quando alguém reconhece a Jesus como seu Salvador, quando alguém deixa, né? Faz agora um novo plano na sua vida. Ele tinha um plano longe do Senhor, e agora ele procura fazer o seu plano na presença do Senhor. Ele procura fazer o seu plano agora visando o que o Senhor quer da sua vida. Para agora ele dar um passo, ele necessita da lâmpada de Deus, que é a palavra do Senhor, né? Ele necessita da luz para o seu caminho, para ele poder estar caminhando, porque agora ele tem uma nova vida, agora ele está na presença do Senhor, agora ele se arrependeu dos seus pecados, daquilo que fez, pediu perdão. Por certo, né? No nome de Jesus, ele receberá esse perdão para a sua vida e tudo mudará. As circunstâncias, as consequências mudam das pessoas nessa maneira, quando ele vem se arrepender. E aí a festa no céu. 99 ali não necessitava, Jesus falou, né? Já está nos braços do Pai, já está juntamente com Jesus. Então, logicamente, a alegria quando aquele está voltando, né? Quando aquele volta, quando aquele retorna, quando aquele vem novamente para estar nos braços do Pai, para fazer a reconciliação, né, com a sua vida espiritual, recebendo do Senhor todas as promessas previstas na palavra de Deus, recebendo a promessa de que um dia, se ele estiver fiel até a morte, a Bíblia diz assim: olha, se você for fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Então, se ele permanecer firme, se ele permanecer fiel até a morte, ele vai ter a coroa da vida. Ele vai estar ali como uma pessoa privilegiada na presença do Senhor. E isso, naquele dia que ele faz esse retorno, por certo, a festa, a alegria, porque um pecador se arrependeu, alguém não quer mais viver segundo os ditames mundanos, segundo os ditames que contrariam a vontade do Senhor, segundo os ditames que levam a pessoa a estar numa posição, né, de distanciamento do Senhor. Então, logicamente, só pode haver alegria quando alguém ele se arrepende. Se você hoje fizer essa decisão, se você hoje tomar essa decisão na sua vida de ter um arrependimento, saiba, a alegria no céu, a festa no céu, porque você vai verdadeiramente retornar. Não adianta enganarmos, porque o Senhor sabe o nosso coração, o Senhor sabe a nossa intenção. Então não é com mentiras, mas quando há verdade, quando há verdadeiramente a pessoa se arrepende, ela busca algo melhor de Deus para a sua vida, ela busca o caminho da salvação. Então pode ter certeza, a alegria no céu, a alegria no céu, por quando nós, um dia
que aceitamos Jesus, que reconciliamos a nossa vida com Cristo, então isso daí é motivo de alegria, porque é mais um agora que estará na presença do Senhor, é mais um agora que está buscando a Deus na sua vida, é mais um agora que está seguindo os caminhos que o Senhor tem para ele, é mais um agora que está de olho, que está de atenção, os ouvidos atentos à voz do Senhor na sua vida, para que ele tenha uma nova vida, para que ele possa estar fazendo, aquilo que o Senhor projetou para a sua vida, ele possa estar andando no caminho do Senhor, ele possa estar passeando, juntamente com Cristo, dando agora a mão aos céus, sabendo que ele não está mais nesse mundo sozinho, agora ele tem a salvação, agora ele faz parte dos salvos, ele faz parte daqueles que estão caminhando para o céu, daqueles que estão vindo. A Bíblia diz que Paulo, quando ele estava a caminho de Damasco, com carta do sumo sacerdote, para prender todos aqueles que estavam na nova seita, segundo eles, que estava ali sendo criada, a seita chamada seita do caminho, que depois foram chamados de cristãos, de messiânicos, porque Messias e Cristo é a mesma coisa, então eles foram chamados ali de cristãos. Ele levava cartas para poder prender essas pessoas, tentando fazer com que essa nova religião, essa nova seita que trouxe Jesus aí, elas tivesse um fim. E a Bíblia diz que ele sai então com alguns homens, com alguns soldados, para prender, com carta e ordem, para prender essas pessoas. Mas no caminho de Damasco, quando ele estava indo a Damasco, no caminho, ele vê uma luz muito grande, na sua frente, ele não resiste àquilo, ele cai, ele não resiste à luminosidade que ele viu, mas ele ouve uma voz, e a voz dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que você está me perseguindo? E aí ele disse: quem está falando isso? Ele disse: Jesus. E ele não saiu para perseguir a Jesus, de forma nenhuma. Ele saiu para perseguir os seguidores de Cristo. Mais uma vez, Jesus, na sua palavra, diz que aqueles que fizerem mal a um dos meus mais pequeninos, a mim está fazendo. Ele diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, e se alguém faz mal a um dos seus, está primeiramente fazendo a ele. Então, quando Paulo perseguia os seguidores de Cristo, automaticamente ele estava perseguindo a Cristo. E aquele foi um encontro maravilhoso, e ele é orientado a ir até a rua direita, lá em Damasco, procurar alguém, porque lá tinha uma pessoa que estaria orando por ele, e a sua cegueira ia cair. E naquele momento ele então vai até lá. A pessoa até resistiu à voz do Senhor de medo, porque sabia das qualidades de Paulo, sabia das intenções de Paulo, que ele vinha para prender, que ele era um daqueles que vinha para prender e levar subjugado as pessoas até Jerusalém, que estavam nessa seita aí do caminho novo. Ele sabia, ele ficou com medo, mas o Senhor falou: ele é para mim uma preciosidade, ele é escolhido para essa obra. E aí quando chegou, ele ora, e cai como umas escamas dos olhos ali de Paulo, e ele passa a ver novamente, e ele então muda agora o seu destino. E a Bíblia diz que de perseguidor, Paulo passa a ser um perseguido. E logicamente naquele momento, quando ele se arrepende daquilo que ele estava fazendo, achando até que fazia em nome do Senhor, em nome de Deus, ele ali então, por certo, houve festa e alegria no céu, no momento em que ele se arrepende do seu comportamento, se arrepende daquilo que ele estava para fazer, que era para aprender, e agora ele passa a ser um daqueles também que seguiam a Jesus. Ele passa a ser também um daqueles que estavam sendo perseguidos. E ele depois relata quantas vezes ele teve aí que estar aí fugindo para não ser morto, porque agora ele não era o perseguidor, ele passou para o lado dos perseguidos, e as pessoas continuavam a perseguir e perseguindo inclusive a ele, por causa da sua decisão, pela decisão que ele tomou agora, depois do encontro no caminho de Damasco, quando Jesus pessoalmente fala com ele, chama ele, e ele atende a voz, e ele ainda
ele ainda relata isso nos Atos dos Apóstolos. Ele diz: e eu fui obediente àquela voz. Eu obedeci aquela voz que eu ouvia, não enxergava, mas ouvia, e eu fui obediente. E com isso nós temos certeza então que ele verdadeiramente, ali houve uma festa, houve uma grande alegria nos céus, por causa do arrependimento daquele ali que antes ele estava também matando, ajudando a matar, consentindo com a morte, principalmente a morte de Estevão, ali dos diáconos que foram separados para servir a igreja. E ele então, a Bíblia diz que Saulo, estava lá, e ele então estava consentindo com a morte. Quando apedrejaram Estevão, ele estava consentindo com tudo aquilo que eles estavam fazendo. Ele estava ali, estava de acordo, estava naquele negócio. Mas ele teve um encontro com Jesus e disse: eu não fui desobediente à voz que eu ouvi, E então agora ele passou também a uma nova vida, a uma nova criatura. E depois ele mesmo passa a descrever todas as suas experiências. Ele diz: olha, é uma nova vida, somos novos quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós nos renovamos o nosso pacto com Ele por estar parado, por estar fora dos caminhos, e voltamos, nós temos uma nova vida. E você pode fazer isso hoje. Você pode dar uma alegria no céu. Você quer dar uma alegria no céu? Reconheça o seu estado de miserável, daquele que precisa, e um grande pecador. Por mais que você se ache: não, eu sou um grande pecador. Para um grande pecador, uma grande obra de salvação, um grande Salvador. Jesus é o maior. Então, por mais que você se ache indigno, saiba, Jesus é maior do que o seu pecado, e Ele pode te perdoar, Ele pode te trazer para Cristo, e você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Não deixe passar hoje. Dê uma alegria no céu. Reconheça Jesus como seu Salvador. Volte os seus caminhos. Faça como o filho pródigo. Volte-se para Jesus. E tenho certeza, haverá alegria no céu, porque Jesus mesmo disse isso. Que o Senhor nos abençoe e o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Amém.